Olá! No Justiça Legal de hoje a gente te mostra como a aplicação de gestão ambiental da Diretoria de Engenharia e Arquitetura vem modificando a rotina dos prédios do Poder Judiciário catarinense. Acompanhamos também o evento Mulheres em Ação, 10 anos da Lei Maria da Penha, que trouxe a Florianópolis profissionais renomadas para discutirem a violência contra as mulheres. No quadro Entrevista, o escritor Eduardo Bueno fala sobre a história do judiciário no Brasil e conta algumas curiosidades destes 500 anos do nosso país. E começamos com a quinta reportagem da Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense. A prática de hoje é o processo Digitalizar Já, que foi desenvolvido pela comarca de Blumenau. Confira. Em vigor na comarca de Blumenau, no Alto Vale Catarinense, desde agosto de 2015, o programa Digitalizar Já consiste em utilizar o arquivo digitalizado pelo advogado dos autos físicos para converter em autos digitais ao Poder Judiciário. Ele pega o processo em carga, faz a digitalização do processo e nos entrega um pendrive ou um CD, né, com um arquivo na formatação que a gente entendeu necessária e nos entrega e a gente faz a conferência, né, e depois da conferência o processo a gente manda para o tribunal para fazer a conversão dele do físico para o digital. E apesar do volume de trabalho no cartório ter aumentado desde que a prática iniciou por conta dessas conferências, a cooperação dos advogados fez com que os servidores otimizassem tempo, pelo menos com uma das etapas do processo de digitalização. Se para digitalizar um processo a gente tem que literalmente abrir o processo e botar ele dentro da digitalizadora, essa etapa ela foi suprimida com a atividade do advogado. Aproximadamente 5% do que a gente digitalizou, do nosso acervo digital, foi o advogado que fez. Né? É um percentual bastante considerável, cerca de 400 processos os advogados que digitalizaram. E nos engajamos desde o início, até porque a celeridade é o que buscamos e o cliente assim é o melhor beneficiado. É um trabalho em conjunto, que os advogados tratam diretamente com os cartorários, né, da vara, auxiliam, criamos um procedimento, uma prática ali, que acaba normatizando e sendo muito mais rápida. Nós temos a percepção clara de que o processo digitalizado tramita de uma forma mais rápida, de uma forma mais acessível para todos. Tanto para o juiz, quando se prepara para uma audiência, por exemplo, quando sentencia um processo, tendo a possibilidade, inclusive, de fazer as correções e estudar os autos em qualquer horário do dia, em qualquer lugar. Para os advogados também, que têm acesso ao processo, sem aquela dificuldade que antes acontecia, inclusive para a localização do processo, ou para ter a disponibilidade de ter em mãos o processo. Então, nós temos percebido que o projeto tem facilitado muito para todas as pessoas que operam no processo, sem contar a otimização dos atos processuais, porque uma vez digitalizado o processo, vários atos processuais são poupados e quem ganha com isso é o cidadão, né, que tem um processo tramitando de forma muito mais rápida, que é o objetivo da justiça como um todo. Os métodos e as técnicas adotadas no programa, como a conversa no balcão com os advogados sobre os benefícios do processo digital e a criação de um modelo de como deveria ser a digitalização, surtiu efeitos positivos e hoje o programa avança. E atualmente nós estamos com acervo digitalizado em torno de 62%. Do remanescente, ou seja, daquilo que falta ser digitalizado, nós temos a metade dessa diferença de processos da Brasil Telecom, que são aqueles processos que tratam da subscrição de ações, e já temos uma sinalização por parte dos advogados, no sentido de que eles contribuirão com o projeto, no sentido de trazerem esse material, o conteúdo dos processos, digitalizado, faltando ao cartório daí promover apenas a categorização. O processo digital ele possibilita você não perder tempo com tarefas que não são efetivamente a resolução do processo, aquilo que efetivamente o processo precisa, né? No processo físico você tem que ir atrás da petição, saber onde é que está o AR, juntar no processo, numerar a página, né? E tudo isso não existe no processo digital e faz com que a gente ganhe tempo para efetivamente fazer o que o processo precisa.
inserir ações de sustentabilidade nos prédios do Poder Judiciário, como a redução no consumo de energia e de água, são algumas das ações desenvolvidas pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura e que modificaram a rotina dos servidores. Veja como isso funciona na prática na reportagem de Gabriela Halpe e Rodrigo Quequer. Como membro da Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina desde o ano 2000, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura vem implantando soluções de redução de consumo de energia e água nos prédios do Poder Judiciário. Investimos em torneiras com fechamentos automáticos, investimos em sensores, em mictórios, investimos em reaproveitamento da água da chuva na Torre 2 como primeiro exemplo de reaproveitamento no tribunal, né, e nos prédios do Poder Judiciário. Então, toda a parte de climatização hoje da Torre 2 é utilizada o reaproveitamento de água. Nós hoje já temos fórum de Palhoça com reaproveitamento de água para os vasos sanitários. Nós temos todo um projeto já envolvido de sustentabilidade para inserção nos novos prédios. Os arquitetos e engenheiros aqui da diretoria têm contribuído com ideias de sustentabilidade e são responsáveis, são os principais autores para a inserção da sustentabilidade no Poder Judiciário em construção civil. Além de aplicar a sustentabilidade nas construções, a diretoria também assumiu o compromisso de realizar ações e vivências com os colaboradores de todas as divisões, seguindo recomendações da Secretaria de Gestão Socioambiental para combater o desperdício. Nós estamos incentivando a colaboração de todos os servidores, que é muito importante, né? O princípio da participação é um princípio ambiental constitucional. Então, para dar efetividade à Lei de Licitações, que é 8666, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas essas leis que primam pela redução de resíduos, nós trouxemos algumas práticas que são sugestão da Secretaria de Gestão Socioambiental aqui do Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, no dia a dia, o que nós podemos fazer? Evitar de usar os copos plásticos, trazer a sua caneca para o tribunal, né? Reutilização. Quando for fazer impressão, utilizar frente e verso, observar inclusive até a fonte que você usa. A fonte Garamond, por exemplo, ela é muito mais econômica que a fonte Arial. Então, alguns detalhes que, se todo mundo fizer, né, nesse universo de servidores que nós temos, podemos causar algum impacto positivo. Essas questões práticas de retirar a lixeira é uma forma de obrigar as pessoas a entrarem em ação. Porque se você tem uma lixeira individual, o que acontece? Você acaba misturando os resíduos. Esquece, não pensa no meio ambiente, está lá focado no seu processo administrativo, no seu processo judicial e acaba eliminando os resíduos de forma inadequada. Então, é importante trazer a estrutura adequada para que haja essa modificação. João, que atua como engenheiro civil na diretoria, diz que percebeu essa mudança de cultura e antes já praticava ações sustentáveis, tanto nos projetos de engenharia quanto na rotina diária do escritório, mas agora revela que está ainda mais engajado. Aqui no setor, né, a gente já utilizava copos reutilizáveis, né? Cada um tem a sua caneca, seu copo para beber água e tal, evitando o uso de recicláveis, né? Mas cada vez agora com a retirada dos coletores individuais, né, de lixeira, então o pessoal já cria mais ainda essa consciência de reciclagem, né, de cada resíduo. E justamente para criar essa consciência ambiental, não só nos servidores, mas em toda a população, é que a Secretaria de Gestão Socioambiental do Tribunal Catarinense vem trabalhando com projetos e metas que tornem efetivo o Plano de Logística Sustentável, de acordo com as diretrizes da Resolução número 201 de 2015. Além da criação da comissão, a resolução ela estabeleceu uma série de medidas e práticas, e sugestões de práticas e colheitas de indicadores periódicos que a administração tem que buscar e
e está informando o Conselho Nacional de Justiça sobre esses indicadores, e com base nos indicadores e nas sugestões do Conselho relacionadas nos anexos 1 e 2 da resolução, o Tribunal teve que compor o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Catarinense, estabelecendo responsabilidades, metas, prazos para cada uma dessas ações. São coisas que, para surtirem efeito na prática, as pessoas precisam incorporar esses novos hábitos, e a mudança de hábitos arraigados no nosso dia a dia que é o grande desafio. E a gente espera tentar contaminar também todo o ambiente, né? E uma simples recomendação não surte o efeito como uma atitude que parte já das próprias pessoas, né? Um encontro que reuniu autoridades para tratarem de assuntos relacionados à violência contra as mulheres, como o feminicídio e a cultura do estupro. Este foi o Mulheres em Ação, que ainda celebrou os 10 anos da Lei Maria da Penha. O auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina recebeu o encontro Mulheres em Ação, 10 anos da Lei Maria da Penha, que contou com a presença de diversos profissionais para debater o assunto com o público, entre eles a norte-americana Ludy Green, especialista em violência doméstica e tráfico de mulheres. Eu vou explicar a violência doméstica de meu ponto de vista, diferentes etapas de violência doméstica, como uma mulher perde todo por ser atrapada mentalmente de abusador. Como ela pode sair, escapar dessa situação. Na palestra, a advogada apresentou a ONG Segunda Chance, que auxilia mulheres em situação de risco a conquistar a independência através do empreendedorismo. Nós somos uma organização de empregos, somente para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Essa organização tem 16 anos, muito tempo. Nós estamos em 6 cidades dos Estados Unidos. Hemos atendido mais de 10.000 mulheres. Temos as mulheres trabalhando, mais de 8.000 mulheres trabalhando em organizações muito grandes. Eu tenho uma visão que aqui no Brasil essa organização pode funcionar magnificamente. Eu estou aqui para ajudar, para demonstrar, para ensinar como podem fazer este modelo. O evento também contou com a fala da analista de políticas sociais da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Elisa Sardão Colares, que abordou, entre outros pontos, o feminicídio. A política da Secretaria, que é uma política que vem já de muitos anos, ela se baseia em 4 pontos específicos: a prevenção, o combate, a assistência e a garantia de direitos dessas mulheres. Com relação aos feminicídios especificamente, existe uma diretriz nacional para aplicação, para investigação, processamento e julgamento de mortes violentas de mulheres, depois que elas já ocorreram, então. Então, a ideia da Secretaria é conseguir passar por todo esse ciclo e também, por isso, prevenir o ciclo de violência, não só doméstica e familiar, mas a violência de gênero em geral. Durante a tarde, a juíza de 2º grau do Tribunal de Justiça, Cíntia Schaffer, integrante do grupo de monitoramento e fiscalização do tribunal, destacou a cultura do estupro e como ela está enraizada na sociedade. Doutora Cíntia, como que a gente pode quebrar a cultura do estupro no dia a dia? Bem, eu acredito que isso só vai ser possível através da educação. Eu bato muito em cima desse ponto, porque é através dessa forma que nós vamos poder conscientizar homens e mulheres a manter o respeito em relação um ao outro, evitar essa discriminação de gênero e até evitar essas situações em que se permite ou que se pensa de que a mulher usando pouca roupa ou mesmo com uma roupa talvez não adequada para aquele ambiente ou mesmo um comportamento não adequado está permitindo que com ela se pratique qualquer abuso. Sem dúvida, a Lei Maria da Penha é um marco que veio para discutir, para refletir e para que a gente possa achar soluções para a violência doméstica. Imagina, no Brasil hoje, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. No estado de Santa Catarina, a cada 3 horas, né? E as violências domésticas, a violência da mulher acontece dentro de casa. Então nós temos que buscar meios e buscar fazer com que a mulher discuta e descubra também a prática da Lei Maria da Penha, que ela denuncie. Não só a mulher violentada, mas a vizinha, se viu alguma violência, nós temos que denunciar.
próximo bloco, o meu entrevistado é o escritor e pesquisador Eduardo Bueno, que fala um pouco sobre a história do judiciário no país, entre outras curiosidades. É logo após o intervalo. Até mais. No quadro Entrevista, eu vou conversar com o Eduardo Bueno, que é jornalista e escritor e um dos principais autores quando se trata da história do Brasil. Ele começou a trabalhar aos 17 anos como repórter e logo de cara já ganhou o apelido de Peninha, personagem de Walt Disney que trabalhava no jornal. Autor da coleção Terra Brasilis, é um dos principais fenômenos editoriais do país. Os 3 primeiros volumes dessa coleção venderam mais de 1 milhão de exemplares. E em 20 anos, ele escreveu mais de 30 livros. Meu convidado de hoje é o Eduardo Bueno. Eduardo, para a gente começar, em que ponto da história do Brasil o judiciário se fez presente? Olha, tem uma data bem certa e inteira, data cheia, 29 de março de 1549, porque até então, né, o Brasil descoberto em 1500, fica mais ou menos abandonado até a criação das capitanias hereditárias em 1532. Em 1532, os donatários, quando começam a chegar, trazem oficiais de justiça, mas havia, cada capitania tinha o seu, não era uma coisa centralizada, inclusive um dos motivos pelos quais o regime das capitanias hereditárias deu errado foi pela má administração da lei. Então o rei e os seus assessores, na verdade seus assessores, né? O rei estava lá em cima, mas os assessores diretos do rei concluem que o Brasil, que a coroa precisava, em primeiro lugar, investir o seu próprio dinheiro, do Tesouro Real, na colonização do Brasil, sob o risco de perdê-lo para os franceses, e criar aqui um governo geral que ia ser centralizado numa cidade, a cidade do Salvador, na Bahia, que seria construída justamente para sediar esse corpo burocrático administrativo. Veio o governador Tomé de Souza e junto com ele veio o primeiro ministro da Justiça do Brasil, né, podemos chamar assim, embora o cargo na época fosse ouvidor geral, que é o doutor desembargador Pero Borges. E é uma maravilha porque o Pero Borges chega aqui com a ficha suja, né? Ele era corregedor de justiça em Elvas, em Portugal, tinha sido encarregado de supervisionar a construção de um aqueduto. O aqueduto parou no meio, as obras públicas pararam no meio, e aí o empreiteiro, porque foi construído por regime de empreitada, esse aqueduto, disse: pô, mas eu dei todo o dinheiro para o desembargador Pero Borges. E ele foi julgado pelos seus pares, condenado, ficou em prisão domiciliar, é muito maravilhoso, né? Em 1547, e foi condenado a nunca mais exercer um cargo público. E 2 anos depois da condenação, virou o primeiro ministro da Justiça no Brasil. Na verdade, quando você estuda a história dos ouvidores gerais, o ouvidor geral era o cara que era o chefe, era o representante máximo do judiciário no Brasil. Dos 7 primeiros ouvidores gerais do Brasil, 5 voltaram a ferros para Portugal, algemados, presos, condenados por crimes dos mais variados. Um dos livros da sua coleção Terra Brasilis, que foi lançada para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil, fala do início da corrupção no país. A gente pode dizer, então, que a corrupção é um legado que a gente recebeu dos portugueses? Essas coisas eu estava citando, estão todas essas nesse livro que se chama Coroa, a Cruz e a Espada, Origens da Corrupção no Brasil. Ela teve 4 volumes até agora, ela vai ter mais. O primeiro volume foi Viagem do Descobrimento, que é só sobre o descobrimento em si. O segundo volume se chamou Náufragos, Traficantes e Degradados, que é o período sem lei do Brasil, de 1501 a 1531. Aí o terceiro, Capitães do Brasil, é sobre as capitanias hereditárias, 1532 a 1549, 48. E aí esse, a Coroa, a Cruz e a Espada, é de 1548, 49, a 1556. E é o período em qual a burocracia estatal, ou seja, a Fazenda, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, são transferidos para o Brasil. Só para você ter uma ideia, eles vêm
para construir a primeira capital do Brasil, Salvador. E esses empreiteiros fraudaram as licitações públicas, superfaturaram as obras, atrasaram as obras, subornaram pessoas ligadas ao judiciário para que não fossem punidos, e isso aconteceu em 1549. Então, se a história se repete e a gente não sabe que ela já aconteceu, de novo, a culpa não é deles, eles querem fazer isso mesmo. A culpa é nossa, que aceitamos e vivemos de bobo. Só que as coisas estão mudando, né? Muito, muito no Brasil, né? E uma das mudanças tem a ver com uma nova postura do judiciário. Mas o saldo geral dessa transformação do judiciário é positivo, né? Na sua visão, como é que você enxerga o papel do judiciário hoje? Ele cumpre o papel que ele deveria cumprir desde o início? Eu acho que o judiciário está longe de ser perfeito, né? No Brasil desde sempre, mas ele é aperfeiçoável, né? Ele primeiro, em tese, a sua postura, o seu papel, o seu propósito é corretíssimo. Nunca houve em nenhum lugar do mundo, desde o Egito Antigo até os dias de hoje, qualquer nação, nenhuma civilização sem justiça. Civilização e justiça caminham juntos. Não há civilização sem justiça. Portanto, é impossível uma vida sem o judiciário. O judiciário não funciona perfeitamente, o judiciário tem vários defeitos e vários problemas, mas eles refletem os nossos problemas e os nossos defeitos, né? E assim como nós próprios, como país, o judiciário tem evoluído. Você foi um dos primeiros escritores a lançar livros com um teor histórico, como o seu Brasil, uma História, 5 séculos de um país em construção. Você meio que se considera o criador desse nicho de literatura? De certa forma, sim, para o bem e para o mal, né? Porque é uma coisa que desperta certa polêmica, né? Eu sempre tive plena consciência de que isso ia gerar um certo desconforto entre determinados historiadores caretas, né? Eu não sou historiador, nem tenho condições, nem quero ser historiador. Eu era um cara de formação jornalista e que virou escritor, e hoje sou um ex-jornalista. Espero nunca ter que voltar para o jornalismo, viu? Larguei, sou um escritor. Eu sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Agora, embora eu tenha sido meio que, digamos, o criador dessa nova tendência, o pioneiro dessa nova tendência, na verdade eu devo isso caras que vieram antes de mim, o Fernando Moraes, né, o Jorge Caldeira, que escreveu Mauá, que escreveu tantas coisas, o próprio Rui Castro, embora flamenguista, coitado, né, o cara torce pro Flamengo, imagina. Todos esses já apontavam essa certa direção de que jornalistas escrevendo sobre fatos históricos tinham uma abordagem que atraía mais leitor por causa das próprias amarras acadêmicas que prendem o texto historiográfico, né? O que eu fiz de diferente deles é que eu peguei a história tal e qual ela era no colégio, entendeu? Eles pegaram lá o Mauá, a Bossa Nova, a Olga, né? Coisas específicas, recortes, né? E eu peguei o descobrimento do Brasil, entendeu? Você disse uma vez que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la e que o brasileiro é um povo que não tem memória. Faria essas afirmações novamente? São dois chavões, né? Vamos deixar claro, não são minhas as frases, são clichês, né? Muitas vezes o clichê é uma coisa gasta, o chavão, só que mesmo sendo clichê, mesmo sendo conhecido, nem por isso é menos verdadeiro. É verdade. Dei aí o exemplo da cidade de Salvador em 1549, construída por empreiteiro ladrão. E o brasileiro não tem memória? Não tem mesmo, não tem, porque o brasileiro tem muito. O brasileiro, em primeiro lugar, infelizmente, não é um povo letrado, né? Lê muito pouco. A diferença entre os países realmente desenvolvidos e os países menos desenvolvidos está na educação e na leitura. Como um escritor que já produziu muito sobre o país, como é que você vê o Brasil hoje? Eu, graças a Deus, sabe, eu sempre soube diferenciar a minha posição, e me orgulho disso, aprendi isso com o jornalismo, sabe, diferenciar a minha posição como pessoa física e, aspas, pessoa jurídica. Eu olho para minha mulher e digo, pô, vamos embora, cara, sabe, assim, eu às vezes tenho vontade de ir embora. Mas essa é a minha posição pessoal, pessoa física. A minha posição como uma pessoa que escreveu mais de 30 livros sobre o Brasil, que leu muito sobre o Brasil, que de certa forma compreende e entende o Brasil tem um lado
inacreditavelmente fantástico, sabe? O Brasil, a própria palavra Brasil é uma palavra mística, altissonante, sabe? Você fala Brasil em qualquer lugar, os próprios brasileiros que foram para lá não conseguiram destruir ainda a aura que o Brasil tem. O Brasil tem plena solução, saída. O Brasil é rico demais, é grande demais, é astral demais. O Brasil tem tudo para ser um super lugar. E vai ser. Eu só não sei se eu quero... Eu já dei a minha contribuição, entendeu? Agora vou para o Uruguai. Tchau. Apesar de escrever sobre o Brasil, você já declarou que quase venera os Estados Unidos. Inclusive fez a tradução de um livro super importante, né? Você acha que isso alavancou o nome do Eduardo Bueno? Eu fiz uma longa viagem de carona em 1979, eu vim de Nova York a Porto Alegre de carona, porque na verdade eu li esse livro, On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, né, que é um livro escrito ele foi escrito em 1948, mas o cara demorou quase 10 anos para que aceitassem publicá-lo. Então ele foi publicado em 1959. E aí foi o livro que lançou a chamada Geração Beat, que deu origem aos hippies e parará, parará. Eu resolvi repetir o caminho dele. Então eu fiz Nova York, São Francisco, Cidade do México, só que quando cheguei no Cidade do México, bom, agora eu vou até o Brasil, já que eu já estou aqui. E vim. E na volta fui em várias editoras sugerindo que o livro fosse publicado. Os caras disseram, não, você já esse livro já está ultrapassado, não sei o que, isso aí nem tem mais hippie. E não é, claro que o livro tem a ver com hippie, tem a ver com beat, mas é uma obra-prima da literatura. É um livro, é literatura mesmo, estado bruto. E aí, finalmente, uma editora brasiliense, na época, que hoje tem a ver com a Companhia das Letras, resolveu publicar e o livro explodiu, foi uma loucura, vendeu 122 mil exemplares na largada. E aí eu fiquei bem conhecido, a primeira resenha do livro foi feita na Veja pelo Marcelo Rubens Paiva, sabe, que estava no auge, que ele tinha recém feito Feliz Ano Velho. E aí se abriram muitas portas para mim e foi muito bom. E é verdade que você é super fã do Bob Dylan? Eu devo tudo isso ao Bob Dylan, entendeu? Em 1973, eu ouvi o Bob Dylan pela primeira vez, e aí foi uma revelação, assim, né? Ele me soou como um profeta com a garganta cheia de trovões, e daí eu digo, você é um rebelde, que nem esse cara, e tal, e bababá, me apaixonei por ele, paixão que se mantém até hoje, eu sou muito, muito devotado, devo muito a ele. Eu tenho 250 discos, né? Tenho 71 livros, li todos os livros sobre ele, sei tudo, conheci ele pessoalmente, que é um feito, né? Porque ele é muito arredio, assim, ele não... é impossível chegar perto dele, especialmente se você é fã. Ele é louco, né, cara? Mas é um louco genial, né? Uma pessoa incrível, se bem que, assim... Quando eu o conheci foi bem difícil, sabe? Porque ele é uma pessoa, assim, não é bem uma pessoa, inclusive. Ele é outra coisa, é outro patamar. Não, sério, sabe? É um artista, assim, sabe? Tipo, assim, Rimbaud, Baudelaire, sabe? É outro Van Gogh, sabe? O cara é nesse nível, assim, sabe? E, cara, o On the Road eu traduzi por causa dele. A própria História do Brasil, só que eu não vou contar aqui porque já tá acabando, foi por causa dele que eu escrevi a História do Brasil. Porque, assim, vou contar então agora, porque eu me interessei tanto por ele que eu estudei muito a história dos Estados Unidos. E a história do Brasil eu só sabia aquilo que a gente sabe no colégio. Daí um dia me deu muita vergonha de saber tudo da história dos Estados Unidos e não saber nada da minha história, do Brasil. E aí comecei a ler a história do Brasil e por causa disso que eu acabei escrevendo. Eduardo, muito obrigada por essa entrevista, foi ótima. Obrigado a você. Obrigada. Tá bom. E o Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Eu te espero na semana que vem. Até lá!